Era uma tarde comum em um restaurante movimentado no centro da cidade. O som dos talheres, as risadas discretas e o aroma de café fresco criavam um ambiente rotineiro, quase automático. Pessoas entrando e saindo, garçons indo de um lado para o outro. Nada indicava que aquele dia seria diferente. No meio desse cenário cotidiano, entra Helena, uma mulher de semblante calmo, mas com um olhar distante. Ela parecia fora de lugar, como se o mundo ao seu redor estivesse girando em outra frequência. A câmera acompanha seus passos lentos até uma mesa mais afastada, perto da janela. Sem olhar muito ao redor, ela se senta. As mãos tremem levemente ao tocar o cardápio, mas ela nem o abre. Enquanto isso, Miguel, um garçom jovem e educado, termina de anotar o pedido de outra mesa e percebe a nova cliente. Ele se aproxima, sorridente, preparado para mais um atendimento padrão. Mas o que estava prestes a acontecer não caberia em nenhum protocolo de restaurante. O simples ato de pedir um copo d'água abriria portas para uma revelação que ninguém esperava e mudaria completamente o clima do lugar, e talvez a vida de todos os presentes. O restaurante Bistrô Aurora ficava em uma esquina charmosa da cidade, com grandes janelas de vidro e uma decoração acolhedora. Era conhecido pelo seu atendimento atencioso e pelo ambiente tranquilo, ideal para encontros, reuniões ou um simples café. O sol da tarde entrava pelos vidros, refletindo nos talheres bem arrumados sobre as mesas. Clientes conversavam entre si, alguns digitavam no celular, outros saboreavam pratos recém-servidos. Do lado de dentro, Miguel se destacava como um dos garçons mais queridos. Atencioso, sempre de bom humor, sabia lidar com qualquer tipo de cliente. Naquela tarde, ele vestia o uniforme preto com avental bege e mantinha sua postura profissional, mesmo após um turno longo. É nesse cenário que Helena entra. Seu vestido simples, sapatos gastos e expressão contida contrastam com a vivacidade do lugar. Ela caminha devagar até uma mesa no canto esquerdo do salão, junto à parede de plantas suspensas. Os olhos de Miguel a acompanham enquanto ele limpa uma mesa próxima. Algo em sua presença o chama a atenção, embora ele ainda não saiba o porquê. Ela se senta com cuidado, ajeita o cabelo para trás da orelha e observa o copo vazio à sua frente, como se refletisse ali a própria alma. Miguel se aproxima da mesa de Helena com o bloco de anotações na mão e o costumeiro sorriso acolhedor. "Boa tarde, posso anotar seu pedido?" Pergunta de forma gentil, sem imaginar o impacto que aquela breve interação teria. Helena levanta os olhos e sorri de volta, mas é um sorriso frágil, quase imperceptível. "Só um copo d'água, por favor", ela diz, com uma voz baixa, mas firme. Miguel hesita por um segundo. Não por causa do pedido, mas pela forma como ela disse aquilo. Como se pedir água fosse um esforço enorme, ou talvez um pretexto para algo mais. Ele anota mesmo assim, mantendo a postura profissional. "Claro, já trago para você." Enquanto Miguel se afasta, Helena continua olhando para a mesa. Seus dedos tocam o tecido da toalha como quem procura se conectar com algo. A movimentação ao redor segue normalmente. Pratos são servidos, copos tilintam, conversas vão e vêm. Mas naquela pequena ilha onde ela está sentada, o tempo parece andar mais devagar. Um simples copo d'água. Para muitos, quase nada. Para ela, uma ponte entre o silêncio interno e o mundo lá fora. A primeira peça de um quebra-cabeça emocional prestes a se revelar. Ao retornar ao balcão, Miguel menciona o pedido de Helena à colega de trabalho, Laura. "Mesa do canto? Só pediu um copo d'água", comenta em tom curioso. Laura apenas dá de ombros, como quem já viu de tudo. Mas Miguel, por algum motivo, continua pensando na mulher do olhar perdido. Ele enche um copo com água fresca e o equilibra cuidadosamente na bandeja. Caminha em direção à mesa com passos lentos, analisando discretamente a postura de Helena. Ao chegar, coloca o copo com delicadeza à sua frente. "Aqui está, senhora. Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar." Helena levanta os olhos e agradece com um leve aceno de cabeça. Miguel sorri, mas nota que há algo mais por trás daquela expressão contida. Uma tristeza profunda escondida entre gestos pequenos. Ele sente vontade de perguntar algo, mas não quer invadir seu espaço. Quando se vira para sair, ouve a voz dela, baixa, quase como um sussurro. "Espera." Ele se detém, olha para trás. Helena ainda não disse mais nada, mas o tom de sua voz carrega algo que Miguel não consegue ignorar. Ele percebe. Aquilo não era apenas um pedido de água.
Era um pedido por atenção. Miguel permanece de pé ao lado da mesa, ligeiramente inclinado para ouvir melhor. O restaurante ainda está cheio, mas naquele instante, sua atenção está voltada apenas para Helena. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Ele pergunta, com um tom mais leve, mas sincero. Helena hesita. Seus olhos estão fixos no copo d'água que ela ainda não tocou. As mãos repousam no colo, entrelaçadas. Há um silêncio que parece longo demais para o ambiente de um restaurante. Um tipo de pausa desconfortável que deixa o ar mais denso. Finalmente, ela levanta os olhos e diz: Eu sei que parece estranho, mas será que você poderia ficar aqui só um minuto? Eu só preciso falar com alguém. Miguel sente o peso daquelas palavras. Algo em sua voz, na maneira como ela evita o contato visual, transmite urgência sem gritos. Ele olha ao redor, vê que nenhuma mesa o chama naquele momento. E então decide. Puxa uma cadeira e se senta, contrariando as regras da casa, mas seguindo algo mais forte, a intuição. Ao fundo, Laura observa a cena de longe, franzindo a testa. A rotina do restaurante foi, pela primeira vez naquele dia, interrompida. Miguel permanece sentado, atento, esperando que Helena diga algo. Ela respira fundo, aperta os olhos por um breve instante e com a voz entrecortada diz: Hoje é o aniversário do meu filho. Ou seria. Ele morreu ontem. O garçom sente um arrepio imediato. O restaurante ainda se move ao redor, mas parece distante. Helena continua, sem saber se está sendo ouvida por alguém além dela mesma. Passei a noite toda acordada. Não conseguia acreditar. Ele só tinha 7 anos. Um acidente. Um idiota no celular atravessou o sinal vermelho. Miguel se inclina, seus olhos marejam, mas ele mantém a compostura. Ela sorri de um jeito triste. Eu não queria almoçar, não queria sair, mas achei que se eu fingisse que a vida ainda continuava, talvez doesse menos. A revelação é crua, sem floreios. Um desabafo inesperado, guardado até ali. Ela segura o copo d'água, mas ainda não bebe. Eu pedi só isso porque não consegui escolher mais nada. Só queria alguém que não me mandasse ser forte, só por hoje. Miguel percebe que aquele momento, ainda que breve, era um grito silencioso por humanidade, e ele não tinha a intenção de ignorá-lo. Miguel, tocado pelo que acaba de ouvir, não tenta consertar o momento com palavras vazias. Ele apenas assente devagar, permitindo que o silêncio fale por ele. Um silêncio de respeito, empatia e presença. Sinto muito de verdade, diz com sinceridade, sem tom automático. Aquelas palavras, simples, pareciam ser tudo o que Helena precisava ouvir. Ele observa a forma como ela segura o copo agora, como se fosse um objeto de conexão com a realidade. Você quer me contar mais sobre ele? Pergunta com gentileza. Helena sorri, desta vez com um toque de calor no rosto. O nome dele era Daniel. Amava super-heróis e detestava cenoura. Sempre dizia que ia salvar o mundo. Do brócolis. Miguel ri discretamente e Helena também. Um momento fugaz de alívio emerge da dor. As lembranças do filho preenchem o espaço com vida. Miguel escuta sem interromper, sem pressa. Outros garçons passam por perto, mas não interferem. Laura, ao longe, observa de novo, percebendo que aquilo não é apenas um atendimento, é um acolhimento. Naquele instante, Miguel compreende que às vezes, o melhor serviço que alguém pode oferecer não está no cardápio, mas no coração. Helena continua a falar. O nó em sua garganta se desfaz à medida que as palavras encontram caminho. Ontem, enquanto esperava no hospital, eu segurava o tênis dele, aquele azul que ele usava até para dormir. Eles tentaram, mas não conseguiram. Sua voz falha. Miguel abaixa levemente a cabeça em sinal de respeito. Ela prossegue. Não sei por que vim aqui hoje. Era o lugar onde ele gostava de almoçar nos domingos. Sempre pedia batata frita com suco de uva. Às vezes me fazia prometer que viríamos toda semana, mesmo quando ele crescesse. Ela solta um leve riso e enxuga os olhos. Acho que eu vim hoje por isso, para cumprir a promessa dele. Miguel respira fundo. Ele não tem respostas prontas, mas olha para ela com ternura e diz: E você veio. Isso já é mais do que muitos conseguiriam. Helena finalmente leva o copo aos lábios e bebe um pequeno gole. É como se, por um instante, ela se permitisse existir novamente. Não como mãe de luto, mas como uma mulher tentando seguir, um passo de cada vez. A dor continua presente, mas agora ela não está mais completamente sozinha.
A conversa entre Miguel e Helena, embora contida, começa a atrair olhares discretos. Uma jovem na mesa ao lado, que ouvia enquanto mexia no celular, abaixa o aparelho lentamente. Um casal mais velho, sentado na diagonal, diminui o tom da conversa. Aos poucos, um silêncio diferente se espalha pelo restaurante. Não de constrangimento, mas de reverência. Ninguém ouve a história completa, mas os fragmentos, meu filho, acidente, 7 anos, ecoam pelo ambiente. E o gesto de Miguel, sentado, atento, comovido, fala por si. Alguns clientes desviam o olhar, outros o mantêm fixo na mesa de Helena, em uma mistura de respeito e comoção. Uma criança mais nova pergunta à mãe por que o garçom está sentado com a moça triste. A mãe responde baixinho, porque ela precisava de um amigo agora. A explicação, simples e verdadeira, atravessa gerações. O som dos talheres, antes constante, agora está mais suave. O ambiente muda, como se o restaurante inteiro tivesse entrado em sintonia com aquela dor partilhada. Nenhuma palavra é dita em voz alta, mas há um entendimento coletivo. Algo importante está acontecendo ali. E todos, mesmo sem saber exatamente como, fazem parte disso. Miguel, tocado pela dor de Helena, sente que precisa fazer algo além de ouvir. Ele se levanta da cadeira com calma, toca levemente o ombro dela e diz: "Espere aqui, já volto." Helena assente, ainda emocionada. Ele caminha até o balcão, conversa rapidamente com Laura e o cozinheiro. Em poucos minutos retorna com um prato simples, batata frita com suco de uva. Coloca sobre a mesa e diz: "É por conta da casa, em homenagem ao Daniel." Helena encara o prato por longos segundos. Os olhos marejam novamente, mas agora há um brilho diferente. Gratidão. Ele ficaria tão feliz com isso? Sussurra. Miguel apenas sorri. Acho que ele está, responde. Sem pedir licença, um cliente próximo se levanta e deixa uma pequena flor sobre a mesa dela. Outros começam a se aproximar também. Um gesto, um bilhete, um olhar compreensivo, nada invasivo, mas profundamente humano. Miguel permanece ali, em pé, ao lado de Helena, como um guardião silencioso daquele momento. Ele sabia que não poderia mudar o passado dela, mas havia conseguido algo raro: transformar um instante de dor absoluta em um espaço de acolhimento coletivo. E isso, naquele dia, fez toda a diferença. O ambiente no restaurante havia mudado por completo. O que era antes um cenário de rotina e distração se transformou em um espaço de cuidado coletivo. Helena, ainda sentada, observa em silêncio os gestos que surgem ao seu redor. Uma senhora idosa se aproxima, coloca uma pequena flor sobre a mesa e apenas sorri com ternura. Um homem de terno, ao sair, deixa um bilhete dobrado com a frase: "Você é mais forte do que imagina." Outros clientes começam a se levantar, não por curiosidade, mas por respeito. Um grupo de adolescentes que estava rindo alto minutos antes, agora se cala e observa em silêncio respeitoso. Há algo naquele momento que não exige palavras, apenas presença. Miguel permanece por perto, garantindo que Helena tenha o que precisar, mesmo que tudo o que ela precise seja silêncio e companhia. Laura, antes relutante, se aproxima com um guardanapo limpo e o coloca delicadamente sobre a mesa. A dor de Helena, mesmo em sua profundidade, não está mais isolada. Ela encontra ali uma rede invisível de apoio formada por estranhos. E pela primeira vez em horas, talvez dias, ela sente algo novo surgindo: consolo. A câmera, se fosse um filme, se afastaria lentamente da mesa, enquanto a narração suave começa a surgir. Às vezes o maior grito por ajuda não é um pedido desesperado, mas um simples "um copo d'água." Há dores que não se mostram, sofrimentos que não gritam. E quando alguém nos dá a chance de escutar, de verdade, podemos ser a diferença entre o abismo e a esperança. Helena encara o prato de batata frita. Seus dedos tocam o copo d'água já vazio, agora com um novo significado. Aquilo não era mais apenas um gesto simbólico. Era o ponto de partida para que ela sentisse, mesmo que por um instante, que ainda havia espaço para viver, para respirar, para se reconstruir. Miguel permanece ao lado, sem pressa. Ele não a trata como uma cliente, mas como alguém que importa. E essa simples atitude foi suficiente para transformar uma tarde ordinária em um ato extraordinário de humanidade. A mensagem que fica é clara:
Você não precisa ter todas as respostas. Às vezes, basta estar presente, basta escutar. E isso, por mais simples que pareça, pode salvar alguém. Após alguns minutos, Helena se levanta devagar. Seus passos ainda são lentos, mas agora tem outro ritmo, o da aceitação. Ela agradece Miguel com um aperto de mão sincero. Ele retribui com um sorriso sereno, um olhar que diz: estarei aqui se precisar. E assim, uma simples ida ao restaurante se transforma em uma poderosa lembrança de que todo ser humano carrega uma história. Às vezes, tudo o que ele precisa é ser ouvido. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, retribua. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do poder de escutar, do valor de um gesto simples. Porque talvez, como Helena, essa pessoa só precise de um copo d'água e alguém que realmente escute. Juntos, podemos transformar silêncios em acolhimento. Deixe seu comentário e mostre que ainda existe empatia no mundo.